Pacheco, um guia sobre os relacionamentos humanos. Eu vou falar especificamente em um capítulo aqui chamado Relacionamento Amoroso, que tem a ver com um tema que eu estou desenvolvendo aqui e com os atendimentos que eu faço aqui. É interessante que a proposta desse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre o relacionamento amoroso e no final eu vou deixar um exercício, proposto aqui inclusive pelo autor. Todo mundo que já viveu um relacionamento amoroso, então que já percebeu, tanto na literatura quanto no cinema, nas novelas aí, sabe que quando a gente tem um relacionamento com uma outra pessoa, a gente olha para essa outra pessoa de uma forma diferente. Brota dentro da gente uma luz, uma vontade de estar presente ali. Então esse é o verdadeiro sentimento dos apaixonados, das pessoas que querem desenvolver uma relação, um relacionamento verdadeiro com uma outra pessoa. Então quando se vive nesse relacionamento, precisa... a gente desenvolve aqui de algumas premissas que às vezes a gente não presta muito atenção. Ele coloca aqui uma primeira premissa, a correspondência do eu e o tu. Então, o relacionamento amoroso tem a ver com a correspondência de uma pessoa com a outra. Então, de um eu com o tu. É o eu de mim relacionando com o tu do meu par. Da pessoa que eu amo. E aqui tem uma particularidade que é bem interessante. Quando eu me relaciono com o tu do outro, esse tu tem que ser pensado uma totalidade. Se a gente traz para uma particularidade, por exemplo, eu namoro fulano de tal, ou pelo dinheiro, ou pela beleza, ou pela inteligência, aquela particularidade, a pessoa se torna útil para mim no meu amor, no meu relacionamento, eu acabo deixando a totalidade para a particularidade. Eu acabo deixando de me relacionar com o tu do outro e ele passa a ser um isso, se torna um objeto. Então, quando se torna objeto, à medida que ele não tenha utilidade, eu vou querer descartá-lo. Então, o relacionamento amoroso não é por aí. O relacionamento amoroso, ele vem na busca por uma totalidade do tu do outro. Então, é uma referência da pessoa enquanto completude. Esse, de fato, é um amor que não é calculado. A gente fala, o amor verdadeiro, ele não é calculado. Ele não precisa de uma recompensa. Ele é uma entrega direta de mim para a pessoa amada. Então, quando a gente coloca essa entrega direta, esse estar disposto, então a gente doa a nossa vida, a gente doa o nosso tempo para o outro. Então, essa entrega para o outro é, de fato, esse amor. E dar para o outro é uma capacidade, uma disposição para perdoar. Perdão é igual a doar para. Olha que interessante. Aí, quando eu falo em perdão, eu falo, amor significa perdoar. Aí, quando eu falo em perdão, tem uma referência que é exatamente isso daqui. O perdão para o outro é o perdão diante de uma traição, e não é só a traição, porque tem a traição, a distração, o esquecimento, quando a pessoa perde tempo com filmes, com séries, exatamente quando está desatento. Então, quando a gente fica desatento em relação à nossa esposa, em relação ao marido, a gente, de alguma forma, tem uma certa traição. Então, o amor, ele supera verdadeiramente isso. Ele está, de uma certa forma, movido a perdão, a perdoar o outro. Então, ele está comovido. O amor ele tem que ser uma ação que comove. Então, é uma ação que está sempre disposta. É uma ação da pessoa que está sempre disposta para o outro. Então, nesse sentido, se a pessoa tem um pequeno erro, um pequeno desvio, ou até um grande erro, o amor, ele quer estar disposto a caminhar com o outro, dar a mão. Porque quando a gente percebe que o outro erra, que o outro vai cair, e que o que ele erra, o que ele cai, tem as mesmas disposições, por exemplo, que a gente tem, essa distração, esse esquecimento, essa traição de fato, que a gente não entrega um tempo para o outro, então eu percebo a fraqueza dele e a fraqueza minha. Eu consigo me solidarizar,
com a pessoa que eu amo, com a pessoa que eu quero estar ao lado para o resto da vida, né? Na verdade, o relacionamento amoroso ele tem a ver com isso. É um namoro que evolui para um noivado, que evolui para um casamento, e a disposição do casamento é para que esteja, né, ambos prontos, juntos, um do lado do outro, vivendo a vida e tendo essa presença um diante do outro, aprendendo a doar-se sempre. Ele colocou as condições para o relacionamento amoroso. Olha que interessante. Ele enumerou 4 disposições, 4 condições para o relacionamento amoroso. 1, estar disposto a amar o outro na totalidade, que é essa premissa que eu acabei de falar, né? Então, é dar de forma contínua, né? E isso tem a ver exatamente com estar diante do outro verdadeiramente, né? A toda a disposição. Uma segunda condição é a atenção não pode parar numa superfície, ou seja, quando você olha o tu do outro, você não pode olhar naquela particularidade, ou a pessoa está desatenta, ou a pessoa, né, tem alguma coisa que não agrada, ou que agrada, você não vai olhar aquela particularidade, você vai olhar para além disso, você vai olhar uma totalidade da pessoa que você ama. Então, essa é uma outra disposição, né? É exatamente estar para além da superfície, para aquilo que você viu em primeiro grau. Tem coisa profunda. Ela é um ser humano que está diante de você, pronto e apto para você amar. Uma terceira disposição é perceber-se na relação. O que é isso? Quer dizer que eu me percebo na relação, eu tenho que me amar, eu tenho que ter essa referência? Não necessariamente. O que é isso, de fato? É o que a relação exige de mim. É um movimento para o outro. Então, o amor ele só se torna vivo, de fato, quando a gente tem, né, um movimento. Qualquer coisa, né? Você pensa assim, né? Se você vai fazer a referência. O que é vivo, o que é morto? O que tem movimento é vivo. O que não tem movimento está morto. Até uma planta, se você ver, por que a planta a gente sabe que ela é viva? Ela tem um movimento de crescimento, um movimento, né? Então, o amor, ele vai fluir dessa forma. Então, se você tem um movimento constante, e aí o movimento vem de pequenas ações. Então, um movimento para o outro, aqueles pequenos gestos. Né? Gestos dos quais, percebidos por um terceiro, consegue, né, evidenciar para ele aquele ato de amor. Né? Vou dar um exemplo para ficar mais simples aqui. Se eu falo com a minha esposa que eu a amo, mas os meus gestos não estão condizendo, não estão mostrando isso, né, de forma simples e clara, então um terceiro vai olhar e falar, ele fala que ama, mas, né, ele não abre a porta para ela, ele fala que ama, mas ele não cuida dela, ele fala que ama, mas sempre está desatento, está, sei lá, fora de casa, está fazendo, né, ou está traindo, tá? Então aí a gente não tem uma disposição, né, para o outro, um movimento para o outro. Em contrapartida, quando você ama, diz que ama, e a sua ação está diante do outro, né, a sua ação está aos olhos de um terceiro, né, mostrando um amor profundo, então uma pessoa de fora olha para você na relação com tua esposa, na relação com teu marido, e vê ali tem amor, então você tem disposições, você tem cuidado, você tem uma ação verdadeira, e não só a palavra que demonstra que você ama. Então, perceber-se na relação é exatamente o que é exigido de mim, é um movimento para o outro. Nessa terceira condição, ela já leva uma premissa para uma quarta condição, né, que é visar de fato a salvação. Né? O que é isso? É você, em toda a disposição amorosa, em todas as suas ações, você mirar o bem do teu cônjuge, né? Você querer que ele fique bem, uma plenitude, né? Trazer isso para fora. Então, quando você vê o seu marido, né, a sua esposa, de uma forma completa, de uma forma grande, que erra e que acerta, né? E que você faz ação para ele de amor, vocês acabam, né, essas ações, a gente pode até falar, são ações de sacrifício, é exatamente com a intenção de levá-lo a uma plenitude. Lembrando que o sacrifício, né, uma relação do sacrifício, a gente pode falar que é o trabalho sagrado. Então, aí eu vou propor um exercício para a gente aprender a colocar em prática essas condições do relacionamento amoroso. Os exercícios são, primeiro, ver o conjunto de problemas que atrapalham a relação. Então, identificar quando você deixa de ver o tu grandioso e passa para pequenos problemas do teu cônjuge. Então, você deixa de ver aquilo dali.
né, como uma completude, como algo que tem a capacidade, né, de você destinar o teu amor. Então, ver quais são esses pequenos problemas das relações. Né? Pode até tentar pontuar isso daí. Né? Então, o que a relação de fato agora saiu o foco da totalidade e foi para uma particularidade. Segundo exercício, a partir disso daí, rememorar os acontecimentos do início da relação. Isso significa alargar o coração. Então você vai lembrar, né, naquela época da paixão, tal, o que foi que te chamou a atenção no teu parceiro, né? O que te chamou a atenção na tua esposa. Aquilo dali talvez já seja algo mais profundo, não é tão superficial, porque você já entendeu, então contempla, rememore aquilo dali, você amplia o teu coração. Esse exercício, quando você faz isso, de fato, você vai começar a perceber um renascer da liberdade. E é da liberdade não só sua, porque o amor ele não está referenciado em si, o amor ele sempre está referenciado para fora, né? E quando você vê uma liberdade que é do outro, é uma liberdade verdadeira que o outro ele não é mais reduzido às suas expectativas. Então faça uma anotação disso, né? E depois releia e relembre isso daí. Ok? Até mais.